exames. Verifique seu histórico. Agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, em todas essas plataformas. Você pode acompanhar o programa ao vivo com as imagens também. Logo mais, 17 horas, reprise na Plena TV. E daqui a pouco o programa estará disponível em podcast, também em todos os aplicativos aí para o podcast. Hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, véspera aí do feriadão prolongado para alguns, que na sexta-feira e sábado aí, ponto facultativo na sexta, então vão emendar aí para o final de semana prolongado. São 7 horas e 3 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, já para você começar aí esse novo dia sabendo tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Começando pela previsão do tempo, muita gente de olho na previsão do tempo, principalmente para quem vai curtir o feriadão, né? Para quem vai aproveitar aí o feriadão. Já começa a esquentar, estamos no inverno ainda, até dia 21, quando chegará a primavera de fato, oficialmente, mas as temperaturas aí já, né, beliscaram como que vai ser a primavera e provavelmente um pouco do que será também o verão. Tivemos quase mais de 40 graus aí em vários pontos do estado e do Brasil afora aí também agora recentemente no meio do inverno. E para hoje há uma preocupação muito grande, o fenômeno que acontece na região sul afeta a região sudeste também, tem um ciclone extratropical e já bate o recorde aí de vítimas fatais, lamentavelmente, no sul do país. A gente está de olho aqui na previsão do tempo para a região, inclusive, antecipando aqui o que a gente vai comentar daqui a pouco, São João da Barra, segundo a própria prefeitura, por condições climáticas, né, e esse vento também, que inclusive afetou ontem parte da estrutura que está sendo montada lá no Parque de exposição, para justamente começar essa semana, hoje, né, foi suspensa, não foi cancelada, foi suspensa, será revista aí, data, essa coisa, para que, né, não afete aí a população com maior risco por conta desses ventos. A informação do Instituto Nacional de Meteorologia, com divulgação aí da Defesa Civil do Estado do Rio e também aqui da região, é que ventos fortes, né, ainda devem atingir hoje e amanhã a região com cerca de 61 quilômetros em alguns momentos aí do dia, o que é um vento muito, muito forte. No sul teve vento de 100 quilômetros, então é bastante forte. Para hoje, a previsão do tempo é de tempo nublado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, dividido aqui em três momentos, em três turnos. Pela manhã teremos muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. No período da tarde, muitas nuvens também com pancadas de chuva
e trovoadas isoladas. O mesmo acontece à noite. O vento, segundo o Instituto aqui de Meteorologia, pela manhã e pela tarde, moderados, né? Agora, tem vento sul-sudoeste aí para hoje. Amanhã muda o vento, mas para hoje tem vento sul-sudoeste de moderado a fraco à noite. Máxima para hoje é de 23 graus, a mínima de 14 graus. Agora aqui no centro de Campos, com tempo nublado, faz 22 graus. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com Isaac Regis Overney. Ele é gerente de infraestrutura da Firjan, Rio de Janeiro, e fala com a gente ao vivo. Ele também já relatou aqui internamente, no Rio está chovendo agora pela manhã. Vamos falar com o Isaac sobre essas obras do novo PAC no norte fluminense, que movimentarão a indústria da construção civil e que, já divulgado lá pelo Rodrigo Gonçalves, são quase 6 mil empregos só nessa região norte do estado, pelo menos nos 3 municípios aqui dessa região, em que aparece aí o novo CAGED, né, a última anotação sobre geração de emprego, e a construção civil é uma das importantes frentes aí de geração de emprego. Vamos falar também com o Isaac sobre o evento que acontece no Rio de Janeiro, que vai desenvolver novas práticas e melhorar a competitividade no setor. Ainda por fim, a importância da construção civil, justamente do que a gente falou, sobre essa questão do desenvolvimento, mas também da geração de emprego. Isaac, é rápido, a gente já vai trazer o seu bom dia, a sua entrevista, vamos saber como é que anda aí, o que nós temos aí de futuro para a nossa região, Porto do Açu, essa coisa toda aí de desenvolvimento, pertinente à sua área, que é a infraestrutura. Já já a gente fala contigo. No oferecimento de Coagro, a cooperativa do Norte Fluminense, a cooperativa dos produtores da nossa região, né? E, claro, pertence aí a todos os produtores e atende a região norte e noroeste do estado do Rio, as regiões, né? Também sul do Espírito Santo. O oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo, onde você consegue ali acessar resultados de exame histórico, de outros exames que você já fez, né, e muito mais. Aproveite, baixe o app aí na sua lojinha, Laboratório Plínio Bacelar. Manchetes de hoje, quarta-feira, do jornal Folha da Manhã, já nas bancas desde cedo e também nas casas de todos os assinantes. Na capa, a manchete principal: favorito nas pesquisas, a prefeito e Câmara. Vladimir foca saúde, que é a melhor pontuação nas áreas de atendimento, como também é a pior avaliação feita aí pela população. Após GPP e Iguape, reeleição no primeiro turno na Prefab, uma outra pesquisa. Pesquisas sob análise dos atores de 2024 e especialistas. Tudo isso no jornal Folha da Manhã de hoje. Ponto final, páginas 2, 4, então confere aí. Retratada como problema e virtude, saúde recebe reforço. E o reforço vem justamente do vice-prefeito que, conforme ele postou lá nas redes sociais, está de olho e visitando todos os pontos a partir de agora para ver o que está faltando para acertar. De perto, com saúde na Berlinda, Frederico vai visitar hospitais e outras unidades, como fez também em Travessão, registrado aqui na Folha da Manhã.
Expobar é adiada pela Prefeitura por riscos de ventos fortes. O alerta vem da Defesa Civil e a decisão está aqui publicada também no jornal Folha 2. Você confere aí. Sinalização em falta e buracos de sobra. É a estrada de Lagoa de Cima. Essa é a novela antiga, né? Um dos pontos turísticos mais importantes do município e que não recebe aí o devido tratamento. Campos teve 2 óbitos por Covid em agosto. O casos de Covid seguem em alta. Está aqui também no jornal Folha da Manhã de hoje, para a gente fechar. Veículo mergulha em lagoa e o outro capota na 28 de março. Campista ganha prêmio de melhor ator em Triunfo. Festival renomado, o Marcos Codesso, aqui na capa da Folha da Manhã. Processo seletivo, o município convoca mais 58 professores substitutos. E para fechar, regime de partilha, mais de 9,6 milhões em royalties pagos a campos. Essas são as manchetes de hoje do portal Folha, também no portal, claro, mas no jornal Folha da Manhã, que é o nosso impresso de hoje, como eu disse já, nas bancas e nas casas dos assinantes. 7h13. Vamos então à nossa entrevista. Deixa eu trazer o bom dia do Isaac Regis Overney. Ele é gerente de infraestrutura da Firjan, Rio de Janeiro. Ô Isaac, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e, claro, desejar a você uma boa entrevista e seja bem-vindo. Cláudio, bom dia a você, bom dia ao Rodrigo, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre investimentos, economia de campos, economia do Norte Fluminense, que é uma região que é vital para o Estado, não só hoje, como para o futuro. O que a gente tem para frente são boas perspectivas para a região como um todo. Ô bênção, ô glória. Seja bem-vindo mesmo, tá? Em todos os sentidos, como pessoa, como profissional, mas sobretudo com essas boas notícias aí que nós precisamos ouvir. Meu caro Rodrigo, você como sempre acerta em todas. Hoje uma pauta bacana, importante para a gente falar, que é de desenvolvimento, essa garotada toda, os trabalhadores todos aqui da região, né, de olho aí numa vaga de emprego, precisando trabalhar, alguns já colocados, outros precisando se colocar, se recolocar, enfim, é uma pauta muito bacana. Bom dia mais uma vez, Rodrigo, prazer e alegria sempre contar com você aqui nessa bancada. Bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia ao Isaac, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, especialmente aquelas pessoas que estão aqui, não só em Campos, mas também nos municípios vizinhos, né? Quando a gente fala desse desenvolvimento regional, se pensa nessa união, né, entre todo o norte e noroeste fluminense. É uma região que todo mundo sempre fala, né? Os próprios políticos falam da questão de ser uma joia que precisa ser cada vez mais lapidada, né? E a gente tem essa perspectiva tanto econômica quanto política desse desenvolvimento, né? E ver a Firjan, que sempre teve uma participação muito efetiva aqui na nossa região, também direcionando toda essa perspectiva não só da regional aqui Campos, né? Mas a Firjan como um todo, sempre atenta a esse cenário de desenvolvimento aqui do interior, é muito importante, né? Mandar meu abraço especial, como eu falei, para todo mundo dos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, e também especialmente para aquelas pessoas que estão passando aqui pelas nossas rodovias. Afinal, nós estamos na véspera de um feriado aí, né? Então, só na BR-101, por exemplo, a expectativa é que passem 420 mil veículos nesse período, né? Então, pedir para aquelas pessoas também que estão passando aqui pelas rodovias da região, tanto a BR-101 quanto a BR-356, sintonizou em 98.3, fica com a gente, que vai ser uma manhã de muita informação, e também pedir aquelas pessoas que já estão na estrada para tomar cuidado. Em alguns trechos das rodovias tem aí já registro de chuva, né? Então a pista fica um pouco mais escorregadia, então sempre pedir para que todo mundo faça uma viagem tranquila, né? Que saia com antecedência, justamente para não sair correndo aí e se colocar em risco. Aqui em Campos nós estamos com um trecho importante em obra, né? Ontem eu passei pela BR-101 naquele trecho do contorno,
e vi lá que já estava sendo feita uma nova sinalização, mais um trecho interditado. Então, também tem esse problema, né, dessa retenção do trânsito aqui no trecho. E quando a gente fala de infraestrutura, né, e aí, quando a gente está recebendo, afinal, o gerente de infraestrutura da federação, né, da Firjan, e a gente, claro, vai falar da construção civil, até mesmo porque tem aí um grande evento sendo apoiado pela Firjan, que vai acontecer no Rio, mas que vai trazer um pouco de panorama aqui da nossa região também. Mas a gente fala também sobre mobilidade urbana, a gente fala sobre parceria público-privada, né? São várias áreas que o Isaac tem atuação aí, que vai poder estar falando para a gente, né, nesse programa, né, sobre como a Firjan tem pensado, de fato, a nossa região, não só nessa questão da construção civil, né, da questão do mercado de trabalho, das melhorias que a indústria pode trazer, né, da construção civil para a nossa região, mas todo esse cenário precisa também avançar na questão da mobilidade, da questão da própria energia elétrica, que é algo que a gente está sempre batendo aqui, que muitas vezes é o que dificulta as empresas virem para cá, porque temem, muitas vezes, por conta da rede de energia, muitas vezes não ter uma sustentação para um grande empreendimento, né? A gente já tem exemplos de indústrias que às vezes deixam de vir aqui para a região por conta dos problemas relacionados ao fornecimento de energia. Então, com certeza, vai ser uma entrevista muito proveitosa. Agradecer desde já o Isaac pela disponibilidade dele. Perfeito, sua colocação também muito boa, muito bem observada, essa é pertinente. E eu vou apresentar isso ao Isaac, e aí, Isaac, eu te pergunto, é claro que todo investidor, ele quer uma garantia, ele quer se sustentar exatamente nessa questão de ter uma certeza de que o que ele está investindo vai dar certo, para, no caso de obra, não virar um elefante branco esse investimento e ele perder essa grana. Por exemplo, o Rodrigo levantou uma pauta fundamental, que é a qualidade no atendimento dessa fornecedora de energia elétrica aqui para a região. Tem casos, meu caro Isaac, de que um frigorífico, por exemplo, de um supermercado, recentemente, agora, ano passado, para ser só para ligar, porque toda a obra de posteamento, aquela coisa toda, foi tudo feita pelo próprio empresário, conforme a própria Enel orienta. Era chegar ali e ligar. Os caras já estavam 90 dias aguardando para ligar esse frigorífico, né? E nada, e o supermercado tomando prejuízo. Como é que... Isso é um exemplo. Aí o Rodrigo já falou de outros. Mobilidade, aí vem segurança, iluminação, vem qualidade de vida, saúde para os próprios trabalhadores. Uma empresa, um investidor não faz assim uma jogada dessa no escuro. Eu te pergunto, como é que é essa tomada de decisão por parte desses investidores, até o ponto que você conhece, o ponto que você entende, sobre essa questão de infraestrutura de um município, de um local, para que ele seja aceito por aquele investidor? O que é levado mais em conta do que a gente falou aqui, ou talvez que a gente não tenha citado? Obrigado pela pergunta. Já vou começar, acho que com um tema que é super rico, né? E ainda bem que a gente tem bastante tempo para conversar aqui, porque são discussões que são muito importantes, não só para o hoje, mas para o futuro das regiões, né? E quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de investimentos que vão ser contratados hoje, mas que a gente vai ver uma obra que vai durar, às vezes, 4, 5 anos, dependendo do tamanho da obra, e que ela vai começar a gerar frutos depois para aquela região, né? Então, são frutos que são gerados nos empregos diretos, né, na construção daquela via, na pavimentação, na construção de determinado terminal portuário, por exemplo. Então, são empregos diretos ali gerados, mas existem impactos que vão vir depois, né? Como aquela infraestrutura colocada vai dinamizar a região, vai melhorar a logística, vai melhorar a qualidade da energia, vai melhorar a atratividade para investimentos daquela determinada localidade. O que a gente entende é que o investimento hoje ele é calcado em 3 pilares, né? Um pilar que é o de formação de mão de obra, ou seja, toda a indústria que vai se instalar em determinado local, ela vai precisar de uma determinada quantidade de mão de obra em todos os níveis. Então,
em nível técnico, em nível superior, em nível básico também. Eu preciso ter um contingente de mão de obra formada para atender aquela operação, né? Não adianta eu vir com uma indústria que tem um equipamento de ponta e que ninguém sabe operar. Eu preciso ter gente formada, capacitada para operar aquele tipo de maquinário naquele setor. E aí entra um pouco do nosso papel aqui como federação, por meio do Senai, na formação dessa mão de obra. Então, regiões que têm mão de obra capacitada, elas são mais atrativas para aqueles setores cuja mão de obra está formada. Um outro aspecto que a gente não pode deixar de discutir é o aspecto tributário, né? Regiões que têm uma competitividade tributária, ou seja, uma quantidade de incentivos que são mais amigáveis, vou usar a expressão amigável, mas talvez mais receptivos aos investidores, elas têm vantagens, né? Então, hoje a gente vive uma disputa em que a questão tributária é uma questão relevante. Então, regiões que têm incentivos fiscais, por exemplo, como é a região do Norte Fluminense, tanto em nível federal quanto em nível estadual e também em nível municipal, né? Essa aproximação com os órgãos públicos na facilitação da instalação, ela é um diferencial competitivo também. E o último fator que eu julgo que vai tomar cada vez mais importância, juntamente com a questão da mão de obra, é a questão da infraestrutura. Porque, uma vez uma fábrica instalada, ela precisa ter agilidade para receber seus insumos e agilidade para escoar sua produção. Então, ou ela vai se instalar próxima ao seu mercado consumidor, ou se é uma indústria que importa ou exporta próxima de um terminal portuário. É importante que tenha rodovias de fácil acesso na região, é importante que tenha mobilidade para que os seus funcionários possam chegar e sair no horário correto. Então, esse é um pilar que ele é fundamental. E hoje você não consegue, você tem muita dificuldade de atrair investimentos para regiões que não contem com essa infraestrutura. Eu posso até ter algum tipo de incentivo tributário, eu posso até ter um contingente de mão de obra formada, mas se eu não consigo trazer e levar meus funcionários no horário correto, se eu não consigo receber insumos, se eu não consigo escoar na produção, e pegando o exemplo que vocês deram, se eu não consigo ligar a minha fábrica pela manhã e ter a garantia de que ela vai funcionar o dia inteiro produzindo, esses fatores começam a pesar. Então, regiões que têm uma infraestrutura de melhor qualidade ou que estão recebendo investimentos para melhoria da sua infraestrutura, elas tendem a se tornar mais competitivas ao longo do tempo. Eu sempre gosto de comentar que o Rio de Janeiro ele tem um potencial para ser um hub de recebimento, um hub logístico do Brasil. E se a gente for olhar o mapa, a gente vai ver que o Rio é a segunda maior economia do país, a gente tem 10% de toda a riqueza, todo o PIB nacional está no Rio de Janeiro, está em território fluminense. E no raio de 500 quilômetros, se a gente for traçar um raio de 500 quilômetros do Rio de Janeiro, a gente vai atingir a primeira economia do país, a terceira economia do país e a economia do Espírito Santo também. Então a gente tem mais de 50% de toda a riqueza, todo o PIB do Brasil está a um raio de 500 quilômetros do Rio de Janeiro, independente de você traçar esse ponto. Então isso faz com que o Rio tenha uma vantagem natural de que qualquer indústria que queira atingir o mercado consumidor brasileiro, ela possa se localizar aqui porque ela vai ter um raio de 500 quilômetros, mais da metade da riqueza do país. Agora, ela só vai acessar essa riqueza se tiver rodovias de boa qualidade, portos de boa qualidade para que ela possa exportar e importar insumos, aeroportos funcionando com voos regulares, qualidade de energia. Então, esse é um fator que cada vez mais vai ser fundamental para o desenvolvimento do Rio de Janeiro como um todo. E quando a gente fala de Norte Fluminense, da mesma forma. A gente tem aqui infraestruturas de qualidade excelente. Posso citar aqui, por exemplo, o Porto do Açu, que é um porto que se comunica com o mundo, né, de forma espetacular, em termos de calado, capacidade de recebimento de navios, estrutura. A gente tem aqui, em São João da Barra, o maior distrito industrial em termos de área do Rio de Janeiro, que é o distrito de São João da Barra. A gente tem outros distritos industriais super importantes, aqui o distrito de Campos, por exemplo, que tem indústrias dos mais variados tipos. Macaé também é um polo importante. Agora, essas cidades só vão conseguir permanecer nessa rota de desenvolvimento se esses investimentos em infraestrutura continuarem sendo feitos, principalmente nessa conexão terrestre também. Então, a melhoria da BR-101, a melhoria de conexões de outros polos também, e a ferrovia entra nessa discussão, elas são questões fundamentais para o futuro da região Norte Fluminense, de Campos e dos demais municípios também. Quando a gente fala nesse desenvolvimento, e aí a gente entra agora falando um pouquinho mais específico da construção civil, porque a construção civil, na verdade,
vamos dizer, é o que acaba subsidiando toda essa infraestrutura de forma geral, né? Tanto não só na questão de novos acessos, mas da própria construção de novos espaços dentro do Porto do Açu, seja empreendimentos que vão surgir desses condomínios industriais, seja na construção da ponte que está sendo feita da integração, nas obras que hoje acontecem aqui dentro do município, mas muito se fala na questão também de hoje se ter aí, dentro do novo PAC, investimentos aqui para a região. Né? Das 21 obras previstas aqui para a nossa região, pelo menos 12 delas estão relacionadas à Minha Casa Minha Vida, que também precisa dessa infraestrutura para, muitas vezes, instalar esses condomínios. Né? A gente tem exemplo, por exemplo, aqui, de condomínios que muitas vezes ficam prontos, mas não conseguem ser entregues por esses problemas que muitas vezes acontecem, de acesso, de falta de uma rede, às vezes, forte. Como é que vocês estão acompanhando essa questão da indústria da construção civil aqui na região? Surpreende pelo potencial ou era algo esperado por vocês? Não, é um potencial que o estado do Rio de Janeiro tem como um todo e o norte fluminense principalmente, porque quando a gente fala de uma região que vai receber em termos de investimentos, e a gente tem aqui na região um monitoramento dos principais investimentos sendo realizados no estado como um todo, e a gente tenta olhar município a município, região a região. O norte fluminense ele tem previstos, em termos de investimentos, tanto privados quanto públicos, mais de 10 bilhões de reais para os próximos anos. Tá? E a gente está falando de investimentos na região de São João da Barra, ali no Porto do Açu, nos projetos que estão sendo desenvolvidos, na parte de energia, na parte portuária, enfim, instalação de novas indústrias, Macaé principalmente, Campos também. Então são investimentos vultuosos e, obviamente, o setor de construção civil está ligado diretamente a eles. Não só na execução desses investimentos, na construção da fábrica, na construção de determinada estrutura, mas também na provisão de infraestruturas que são necessárias, né, anexas. A questão do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nenhuma empresa hoje vai se instalar se ela não tiver condições de qualidade de vida para os seus funcionários. Isso é um fator hoje determinante. Então, eu instalo uma fábrica, mas o meu funcionário... Eu instalo uma fábrica em Campos, mas o meu funcionário tem que morar em Cabo Frio. Bom, isso não faz sentido. Então, eu preciso ter condições de moradia próximas ao trabalho, porque aí eu diminuo até pressões sobre a mobilidade urbana. Né? Eu preciso de menos linhas de ônibus que fazem trajetos maiores, enfim, eu tenho uma série de benefícios anexos a isso. E o setor da construção civil ele é de suma importância para o Rio de Janeiro. Se a gente for olhar os dados de emprego, por exemplo, no estado como um todo, de cada 5 empregos gerados, 1 é da construção civil, isso só esse ano. Se a gente for olhar o norte fluminense, de cada 4 empregos gerados, 1 é de construção civil esse ano. Então, isso mostra o tamanho, a pujança do setor e a importância estratégica que ele tem. Não só na fase de obra, né? São empregos que são gerados porque existem obras em andamento, mas quando essas obras forem concluídas, nos benefícios que elas vão gerar a toda a região. Né? Seja na questão habitacional, com novas unidades habitacionais. O Brasil é um país que ainda tem questões de déficit habitacional e programas como Minha Casa Minha Vida, nas suas mais variadas faixas aqui de renda, são iniciativas fundamentais para que a gente equalize, né, o déficit habitacional com qualidade, né, seja, obviamente, na construção civil de outros padrões de renda também e na parte de infraestrutura em especial. Né. Você comentou de uma obra que eu acho que é super significativa, que é a questão da Ponte da Integração, que é uma obra que não é da década passada nem da anterior. A gente está falando de uma obra que já tem aí, pelo menos uns 30 anos que está sendo executada. Então, a retomada e a conclusão dessa obra, ela gera empregos naquele momento? Sim. Mas o impacto posterior a ela, tanto em termos de melhoria logística, né, da integração entre os municípios, ali com Campos também, né, e da sinalização, né, da conclusão do importante investimento que há décadas não vinha sendo concluído, ele é de fundamental importância até para a atração de novos investimentos, porque eu tenho uma região que tem uma dinâmica logística maior, que tem uma melhor conexão rodoviária, em que eu consigo instalar minha fábrica e consigo trazer e levar insumos de forma rápida, com garantia de horário. Enfim, isso é importante. E agora, um ponto que você também colocou é que não basta apenas eu construir
um conjunto habitacional. É preciso que outros setores de infraestrutura, né, e aí também o poder público é um agente importante nisso, se envolvam nessa discussão, porque eu preciso ter uma rápida concessão do habite, eu preciso ter uma ligação de esgoto e energia num tempo adequado, para que eu não tenha um elefante branco, né, um prédio construído em que eu não consigo colocar ninguém para morar, porque de fato ainda faltou algum tipo de ligação que precisa ser feita. Então, esse conjunto de fatores, né, que a gente comumente chama de ambiente de negócios, né, de uma certa forma, esse ambiente de negócios precisa acompanhar essa levada de investimentos que está acontecendo para o Norte Fluminense também, principalmente puxado pelo setor da construção civil, que é o setor preponderante para o Norte e para o Estado como um todo. E é por isso também que a gente vem trabalhando na construção desse evento, que é o Rio Construção Summit, justamente para dar o foco na importância que o setor, que a cadeia da construção civil como um todo tem para o Brasil e para o Rio de Janeiro em especial. Essa é a ideia um pouco de trazer essa discussão nesse momento para o Rio de Janeiro, com o Rio Construção Summit. Perfeito. Quando a gente fala nessa questão da construção civil, né, e quando a gente fala que foram quase 6 mil empregos gerados, eu acredito que, né, os 3 municípios sejam Campos, São João da Barra e Macaé, né, que devem ser os municípios hoje que, vamos dizer assim, engordam essa estatística do Estado em relação à construção civil. Você percebe hoje, por exemplo, né, nesse evento que vai acontecer, que você está falando, né, existe uma interlocução, né, da Firjan com o Sindicato da Construção Civil do Rio de Janeiro, né, que é o Sinduscom Rio. Né? Vocês têm essa parceria para a realização desse evento que vai acontecer agora de 19 a 21 de setembro, gratuito, vai ser lá no Pierre Mauad, já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas você hoje percebe que há uma maior interlocução, até nessas parcerias públicos-privadas, ou existe hoje, por parte dos agentes envolvidos, dos atores envolvidos, um melhor diálogo para que essas coisas fluam, como você falou da questão, por exemplo, de se ter uma BITS, de se ter uma estrutura necessária, às vezes, para que aquele empreendimento funcione. Você percebe ou ainda é algo que precisa melhorar? Rodrigo, esse diálogo ele precisa ser melhorado sempre, né? E é um trabalho que eu brinco aqui dentro da FISM, que é um trabalho um pouco de catequese, né? Em que toda mudança de governo a gente tem que sentar e conversar e começar de novo e entender o que outras cidades estão fazendo que funciona melhor e trazer esses exemplos, o que outros estados estão fazendo para melhorar esse ambiente que a gente pode trazer. Sempre há espaço para melhoria do ambiente de negócio. A gente se olha para o passado e compara com agora, houve de fato uma melhoria tanto na infraestrutura da região de Campos, por exemplo, quanto no ambiente de negócio de forma geral. Isso é importante. Mas essa melhoria precisa ser continuada. A gente sempre tem algum espaço para melhorar a velocidade de resposta, para melhorar alguma burocracia que pode ser digitalizada, que pode ser eliminada, que não faz mais sentido se ter. Então, esse diálogo ele precisa ser constante. Esse é o papel da federação também, está sempre promovendo isso, junto com os sindicatos empresariais e com o poder público e com os empresários, discutindo assim, como é que a gente pode melhorar, aumentar a efetivação dos negócios em cada município. E, como você bem comentou, o Norte Fluminense hoje já tem 3 grandes polos geradores de emprego. Né? Tanto o município de Campos, que ainda é o principal município da região, Macaé também com a sua vocação para o óleo e gás e agora para a transição energética, né? A gente tem, para a geração de energia agora de forma geral, a gente tem importantes projetos de térmicas a gás sendo construídos ali, a gente tem um terminal portuário também para sair, está incluído no PAC. Né? E São João da Barra também, que vem nos últimos anos cada vez mais se apresentando como um polo gerador de empregos e um polo gerador de desenvolvimento ali da região como um todo, né? Tanto para a parte logística, com as operações do porto, mas também com aquele seu distrito industrial sendo ocupado para a parte tanto investimentos em energia, com as térmicas a gás da GNA, quanto com investimentos, inclusive em transição energética, porque a gente tem hoje um projeto de hidrogênio verde em desenvolvimento ali na região. E isso é um projeto de vanguarda, né? No mundo como um todo, quando a gente está discutindo produção de hidrogênio verde a partir de energia solar, a partir da
potencial da eólica offshore, né? Enfim, a gente já tem aqui no Rio um projeto bem amadurecido em andamento nessa região. Então, esse é um aspecto importante. E falando um pouco da construção civil também, a ideia é que a gente aborde não só a construção civil na ponta, né? Ou seja, que a gente está efetivamente construindo um prédio, mas toda a cadeia da construção civil, que é fundamental para que aquele prédio seja construído, né? Então, a gente está falando do setor, por exemplo, de mármores e granitos, de rochas ornamentais, cuja região noroeste tem um potencial natural, né, de exploração e desenvolvimento desse mercado. O setor, por exemplo, de concreto, o setor de tubulações. Então, enfim, existe uma série de setores que são beneficiados com o desenvolvimento da construção civil, que são diretamente impactados pela construção civil. Um tema importante, por exemplo, é quando a gente fala de saneamento, né? A gente passou recentemente pelo processo de concessão da SEDAI, tem alguns municípios aqui da região também que estão sendo abarcados nisso, e não é apenas não são apenas investimentos ligados à obra diretamente, a instalação de um tubo, mas a instalação da tubulação, ela envolve indústria química, ela envolve a indústria de plásticos, ela envolve a indústria da construção civil, e esse investimento, uma vez colocado, ele gera benefícios para toda a região. Eu posso instalar uma indústria de qualquer natureza porque eu tenho hoje condições de saneamento passando por aquela região, tenho saneamento provido naquela região. Então, esses impactos em cadeia, que são muito interessantes e que vão dar sustentação e desenvolvimento lá na frente. E agora, é preciso que nós todos os agentes aqui, tenhamos um acompanhamento constante do ambiente de negócio, para que esses investimentos, de fato, se tornem, né, transbordem em novos investimentos, em desenvolvimento para toda a região, no tempo adequado. Essa é a ideia. Trazer um problema para você aqui, Isaac. Você trouxe só notícia boa até agora, perspectivas fantásticas aí para a região. Deixa eu te perguntar sobre BR, e você naturalmente falou em conectividade, falou em acessibilidade, aí acesso fácil, ágil, né? Quem falou uma frase interessante aqui, há um tempo atrás, foi o Sérgio Gabrielli, foi presidente da Petrobras, né? E ele fala: Campos é uma vitrine maravilhosa, tem o aeroporto, tem agora o porto, tem as BRs, porque somos cortados aqui pela BR-101 e pela BR-356, e aquilo chamou bastante atenção, porque é interessante, se você quer crescer e desenvolver, precisa ser estrategicamente localizado. Mas em 2020, a Artérias Fluminense, responsável por esse trecho de privatização da BR-101, com 320 quilômetros, né, da Ponte Rio-Niterói até a divisa com o Espírito Santo, anunciou que queria entregar o seu contrato. Porém, como aqui no próprio jornal Folha da Manhã, no portal folha1.com.br, tem ali a matéria, agora em 2023 ela anunciou que ia cumprir esse aditivo, esse contrato. O que a Firjan tem feito no sentido de, porque, por exemplo, Campos, o projeto para Campos é sensacional. Ele tira a BR-101 aqui da área central, desafoga da área urbana, né? Desafoga esse trânsito nosso urbano, mas continua conectado à cidade. Vai ter um desvio ali na região de Ibitioca, quem vem aí do Rio para cá, e dali, então, isso é um dos projetos que a gente viu, né, uma mega rotatória, sai ali perto de Cambaíba, não, de Cambaíba não, aqui de quem vai para São Fidélis, ali perto da usina. E dali, então, segue até sair em Travessão, também na BR-101. Como é que a Firjan atua no sentido de cobrar, de acelerar, de interagir com essas empresas ou com o Estado, como é o caso da ponte da integração, que temos aqui um medo danado. Você sabe que tem uma ponte aqui desde a década de 80, começou a ser construída e ficou só nos pilares, né? Você tem noção disso. Então, o que é o papel da Firjan nesse sentido? Uma excelente pergunta, Cláudio. E eu acho que esse exemplo da BR-101, ele é um exemplo clássico daquilo que o Rodrigo tinha colocado da questão do ambiente de negócios, né?
A BR-101 ela é fundamental para o desenvolvimento do Norte Fluminense, acho que isso todos concordam, né? Não tem como a região se conectar com o estado do Rio e com o mundo sem passar pela BR-101. É uma via que corta o Sudeste, o estado como um todo, vai até o Sul, vai até o Nordeste, uma via de conexão importantíssima. Essa via ela foi concedida, então é um ativo que pertence ao governo federal e foi concedido à iniciativa privada para que realizasse investimentos ao longo de um contrato regular e realizasse a cobrança de pedágio por esse serviço prestado, né? E o que a gente tem, se a gente for olhar o histórico da BR-101, uma série de dificuldades de ambiente de negócios. Por exemplo, quando a gente fala das duplicações na região de Macaé e Casimiro de Abreu, por exemplo, em que as exigências ambientais, e aqui eu não vou discutir o que o órgão ambiental colocou, enfim, obviamente são especialistas no assunto, mas o montante das exigências ambientais, ele praticamente dobrou o custo planejado daquela obra lá atrás. Então, e retoma um pouco do ponto que a gente estava conversando no início, quando uma empresa ela faz um investimento, ela se prepara para fazer um investimento, por exemplo, no setor de infraestrutura, ela prepara um montante, dá um lance no leilão, esperando realizar um montante de investimentos, recuperar esses investimentos em 30 anos. O que eu preciso ter para que esse projeto dê certo? Eu preciso ter algum nível de certeza, uma estabilidade, para que daqui a 30 anos eu tenha esse retorno esperado pelo contrato. E o que a gente tem na BR-101, nesse exemplo, em outros também, né, que não pegam só a região do Norte Fluminense, mas ali no leste também, né, na região metropolitana, problemas de segurança pública para a realização de algumas obras, enfim, uma série de questões. Esse tipo de questão de ambiente de negócio dificulta a realização e a permanência de qualquer empresário no seu negócio, tá? E essa é a questão da BR-101 também. O que a gente tem defendido é que, independentemente da solução, se é de manutenção do atual concessionário, se é de uma eventual relicitação, ou seja, uma escolha de um novo concessionário para esse trecho, o que a gente precisa é de uma solução que seja célere, porque já se perdeu muito tempo nessa discussão, e que seja efetiva e que garanta a realização de investimentos. Não só a conclusão das duplicações, que até algumas obras estão em andamento hoje, mas dos principais obras previstas para o contrato, que, por exemplo, a principal delas, na minha visão, o contorno de Campos. O contorno de Campos ele tem um impacto gigantesco, não só para o município, mas para toda a logística que passa pela região do Norte Fluminense. Porque hoje os caminhões, independentemente do porte, eles têm que cruzar a cidade. Isso é algo que, em termos de mobilidade urbana, é difícil de se conjugar, né? Um caminhão de grande porte trafegando junto de veículos de passeio que vão fazer trajetos curtos ali pelo município. É uma questão que prejudica a logística, porque, obviamente, o tempo perdido, e logística é tempo, né? O tempo perdido cruzando o campus, ele cada vez aumenta, e se eu tivesse como cortar por fora, certamente esse tempo de viagem diminui muito. Até em termos de questão de partículas de monóxido de carbono no ar dentro de campos também tem um impacto. Então, essa é uma obra que é vital, não só para o município, mas para todos os empreendimentos que estão ali ao lado, que precisam da logística daquela rodovia colocada. Então, a realização dessa obra ela é fundamental e é isso que a gente tem defendido junto ao governo federal e junto às demais instituições, os demais agentes envolvidos nessa discussão. É que, independentemente de quem for o concessionário, seja um, seja outro, que essa obra seja iniciada e seja concluída de forma séria. A mesma questão é quando a gente fala da BR-356, em que hoje os caminhões passam por dentro de Itaperuna. Então, o contorno de Itaperuna é uma obra que já é conhecida, já é esperada há muito tempo, e que ela é essencial para as cargas que vêm de Minas Gerais, por exemplo, vão até passam pelo noroeste, vão até o norte do estado, ou seguem para o Espírito Santo ou para a capital, e que não vão precisar passar por dentro de Itaperuna, o que gera impactos ao município, em termos de mobilidade, em termos de poluição sonora, em termos de bem-estar da população, e também geram impactos negativos à carga, porque perde mais tempo para cruzar pelo município. Então, esse tipo de obra é fundamental, e aí entra até o aspecto da ponte da integração, que também melhora muito a logística, né? Com a ponte da integração colocada. E aí sempre reforço que não é apenas a conclusão da ponte, mas é a conclusão da ponte e a melhoria das vias de acesso, né? A gente está falando até da rodovia dos Ceramistas também, umas outras vias que vão passar ali na porta do Distrito Industrial de Campos. Então, a melhoria a adequação
dessas vias para o transporte de cargas, ela vai tirar caminhões de dentro de Campos também. Então, ela serve também nesse sentido, porque os caminhões que vêm do Espírito Santo para o Porto do Açu, por exemplo, eles não vão precisar mais passar por dentro de Campos, tendo a ponte da integração e a rodovia do Ceramista ali bem colocada. Então, são investimentos, e esses são investimentos em nível estadual que a gente tem trabalhado também, junto com o pessoal do DR, junto com o pessoal do governo do Estado. Primeiro, explicitando, né, explicando que essas não são obras ordinárias, são obras fundamentais do desenvolvimento daquela região. Porque a gente, para atrair novas indústrias, que é a intenção de todos os envolvidos, a gente precisa, novos negócios de forma geral, a gente precisa ter condições de logística adequadas, e a gente já tem uma infraestrutura colocada ali, né? Eu já tenho os pilares lançados, e é uma obra que também é emblemática, porque existe também uma questão E, só para concluir, é uma obra que é emblemática, essa da Ponte da Integração, porque, como você bem falou, foi um projeto iniciado nos anos 80. E é uma questão importante que a gente inicie e conclua os projetos. Essa é a discussão do PAC também. O Programa de Aceleração de Crescimento, ele é fundamental que o Estado e o Governo Federal e os municípios apresentem qual é o seu planejamento de desenvolvimento. Eu pretendo fazer esta obra, eu pretendo fazer aquela obra naquele ano. Agora, tão importante quanto apresentar um conjunto de projetos é que esses projetos tenham início, meio e fim. Tenham previsibilidade para a construção, para que as empresas possam se planejar, tanto as do setor da construção civil, na sua contratação de mão de obra, no seu planejamento financeiro, quanto os demais investidores para, olha, eu vou ter em tal ano essa rodovia funcionando, então eu vou me localizar naquele distrito industrial, naquela região, vou contratar X pessoas porque faz sentido para eu escoar minha produção. Essa é a necessidade que a gente tem hoje, não só de termos bons planos de investimento, mas que esses planos sejam efetivamente realizados. Isso tanto do lado do setor público, né, falando do PAC, do Pacto RJ, né, que é o Programa de Investimentos do Estado, mas também do lado privado, falando, por exemplo, das concessões de rodovias, no caso da BR-101 também. Rodrigo, desculpa, você vai fazer a próxima pergunta. Só para colocar aqui, acrescentar que eu troquei a usina aqui nossa, que eu citei, e a comunidade ali, a localidade é Santa Cruz, que é aqui no sentido Campos São Fidélis. E sabe o que, Rodrigo, que me dá inveja, e meu caro Isaac, é que aqui no sul do Espírito Santo, não sei se você conhece Iconha é terra da banana, aquela coisa toda ali para a região, né, e para o Brasil também, mas é terra também de uma das maiores transportadoras do país, que é a Jolivan. Não sei se você já percebeu, por onde você vai aí nas estradas do Brasil afora, você vê uma carreta da Jolivan. Eu conheci muito esses meninos quando eles começaram lá, eram novos ainda, extrapolaram aí, arrebentaram no sucesso da empresa. E agora, não sei, tem alguns anos já, o governo federal fez essa obra justamente de tirar o trânsito de dentro de Iconha, que era muito, muito ruim, apesar de ser uma cidade geradora aí de emprego por conta da transportadora e inúmeras lojas de peças de caminhão e tudo mais. O governo federal, por conta dele não privatizado, tirou a BR-101 dali de dentro de Iconha. E aí eu fico com inveja. Aí foi o processo de privatização. Depois veio a privatização, isso. Eu acho que fez parte da privatização já. Já é a empresa privatizada. Para mim tinha sido o governo que tinha feito e depois privatizado. Na verdade, existe uma certa compensação por parte, sim, da NTT, como acontece, por exemplo, o trecho que está sendo duplicado aqui dentro de Campos hoje, o trecho urbano. Ele quem está executando é a Arteres, mas ela também tem uma compensação da NTT. Eu fui pesquisar aqui, entrou a música, me atrapalhou, desculpa, tá? Mas é só isso que eu queria deixar registrado. Mas essa questão do contorno é algo que realmente precisa ser discutido. Vocês falaram da Estado Ceramista, que é a RJ 238, começou agora a obra de duplicação dela, que vai tentar fazer esse melhor acesso ao Porto do Açu, né, desviando um pouco esse trânsito de caminhões daqui, passando ali pela Baixada Campista e fazendo essa ligação da BR-101 com a ponte de integração, né, que a previsão é que fique pronta em dezembro, fazendo essa ligação também com o outro lado de São Francisco, aí podendo passar ali
pelo Distrito Industrial da Codim, que é o de Campos, passando, saindo lá da BR-101. Porém, já há previsões que a estrutura da ponte, que faltam hoje, acho, 5 tabuleiros diante de toda a estrutura. Eu acho que a última vez que a gente fez uma matéria falava que faltava só colocar 5 tabuleiros. Os pilares já estão todos prontos, né? Mas, porém, tem aí a questão que os acessos não vão ficar prontos em dezembro. Também não adianta você fazer uma ponte da estrutura que vai ter a ponte de integração, com a possibilidade que ela tem, se você também não conseguir ter acessos bons para ela, né? A gente tem exemplo, por exemplo, de uma ponte em Itaperuna que foi construída. A gente tem o exemplo da ponte Alaí Ferreira em Campos, né? Que está pronta, mas o acesso de fato dela nunca foi concluído, né? O que se tem lá é um paliativo. Então, tudo isso que tem que ser pensado, né? Na consultora que falou, não adianta a gente pensar, projetar algo, se não se programar de fato para que aquilo tenha um cronograma de execução e que de fato atenda, né? Então, assim, a gente torce para que a ponte de integração realmente fique pronta em dezembro, mas também, né, a necessidade desses acessos para facilitar. A gente está tendo que ir para o intervalo, e no intervalo a gente vai voltar falando um pouco mais sobre o evento da construção civil que vai ter lá no Rio, com a participação também da verdade, a organização é do sindicato, né, da construção civil, mas tem aí o apoio da Fijan, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria saber do Isaac se existe hoje, Isaac, dentro de investimento por parte do governo federal, nem sei nesse novo PAC, mas em alguma projeção em relação à questão da ferrovia, porque muito se fala dessa ferrovia que vai vir para cá, mas por outro lado a gente sabe que hoje a nossa malha ferroviária está totalmente abandonada, também ela talvez não atendesse mais a demanda que existe hoje por ser uma malha que passa muito dentro de trechos urbanos. Como é que está essa questão das ferrovias aqui para a região? E também se você tem conhecimento de algo referente à duplicação da BR-356. Excelente pergunta, Rodrigo. A questão da logística ela é fundamental para a região do Norte Fluminense e principalmente a logística terrestre, né? Como a gente estava comentando aqui da BR-101, BR-356 também, que precisa de investimentos. Agora, a logística ferroviária é algo que nós já tivemos na região no passado e que foi sendo desativado pouco a pouco, e hoje a gente precisa retomar essa conexão, principalmente pelas infraestruturas portuárias que a gente tem hoje bem consolidadas aqui, tanto em Macaé, tanto na questão atual, como os próximos investimentos, né, do TEPOR, por exemplo, terminal portuário ali em Macaé também, quanto do próprio potencial que o Porto do Açu tem de geração de negócios, né? E hoje, se a gente olha... E a gente ainda tem o porto que fica aqui em Presidente Kennedy, que já está começando aí as obras, que é bem na divisa com o Norte Fluminense, né? Vai impactar diretamente São Francisco do Bapuano, por exemplo, que é Norte Fluminense. Exatamente, muito bem colocado. Assim, a gente tem projetos que estão sendo implantados agora que vão demandar cada vez mais integração terrestre, tanto rodoviária e principalmente ferroviária, né? Quando a gente olha para a malha hoje de ferrovias no Brasil, a gente tem uma série de corredores que ligam, por exemplo, o agronegócio no Centro-Oeste e na região de Minas Gerais, por exemplo, até o litoral para exportação. Tá? E existe um buraco, né? Existe um buraco nessa malha ferroviária que é justamente do interior do estado do Rio de Janeiro, passando pelo Norte Fluminense, chegando até o estado do Espírito Santo, até lá Cariacica, onde aí volta a ter malha ferroviária. Então, preencher este espaço é fundamental para que a gente tenha a conexão dessa região do Rio de Janeiro e do Espírito Santo com a malha ferroviária nacional. Por isso que a gente tem defendido muito, e recentemente entrou no PAC a questão do estudo atualizado da Estrada de Ferro 118, a F-118, que é um projeto que, na sua totalidade, ligará a região metropolitana do Rio de Janeiro até a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, preenchendo esse gap, né, preenchendo esse espaço de ferrovias e fechando o anel ferroviário ali com todos os estados do Sudeste. Tá? Esse projeto é um projeto muito grande e a gente tem defendido uma estratégia de parti-lo em trechos. E o primeiro trecho que nós consideramos como o fundamental é justamente o trecho do Norte Fluminense, que vai partir de São João da Barra
e vai conectar o norte fluminense pelo estado do Espírito Santo até Cariacica, na chamada Ferrovia Vitória-Minas. Tá? E por que esse trecho é importante? Até porque a maior parte dele fica até no estado do Espírito Santo e não só no Rio de Janeiro. Né? Mas por que ele tem essa importância? Porque ele é um trecho que, com a menor distância, ele consegue fazer a conexão do norte fluminense com a malha ferroviária nacional. Então, essa região, com a ferrovia implantada nesse trecho, ela passaria a ter potencial de atração de cargas, inclusive agrícolas, do centro-oeste e do norte-noroeste de Minas, para o Rio de Janeiro, que hoje a gente não recebe. Essa carga agrícola, ela gera uma série de benefícios, não só de comércio exterior, de possibilidade de exportação de divisas, né, que vão ser exportadas pelo norte fluminense, mas também de geração de negócios. Por exemplo, até o potencial de implantação de fábricas de fertilizantes, por exemplo, no norte fluminense, ganham outra possibilidade de implantação com essa ferrovia colocada. Então, esse é um aspecto que melhora a acessibilidade terrestre dos portos da região e também ajuda no desenvolvimento, não só pela atração de cargas novas, que hoje o Estado como um todo não processa, mas também de implantação de indústrias relacionadas a esse tipo de carga. Então, é um trecho ferroviário que é importante. Hoje, no Programa de Aceleração do Crescimento, a Ferrovia 118 foi incluída no PAC. Foi incluída de que forma? Não como a obra em si, mas como realização de estudos para justamente a atualização desse projeto, né? Verificação da viabilidade desse trecho, né? desse trecho ferroviário. O que é um ponto importante, mas é óbvio que a gente vai continuar discutindo, né? Brigando pelo Rio de Janeiro, não só pela realização do estudo, mas pela efetiva realização da obra, em especial começando por esse primeiro trecho, porque ele vai atender, como você bem colocou, Rodrigo, não só os portos hoje implantados aqui no Rio, como os projetos que o Rio tem a receber e os projetos que o Estado do Espírito Santo também tem, como é o Porto Central também, que vai ser uma figura importante no desenvolvimento daquele entorno ali como um todo. Tá? Em relação à BR-356, a mesma ideia. Quando se discute a relicitação da BR-101, ou seja, a devolução desse ativo ao governo federal e a escolha de um novo concessionário, a inclusão da BR-356 também está no bojo dessa discussão, né? Se eventualmente numa nova concessão, além da BR-101, se incluiria também a BR-356 para a realização de obras de manutenção e obras, por exemplo, como a do contorno de Itaperuna. Isso é uma possibilidade que hoje está em discussão no governo federal, mas ainda que essa possibilidade não vá à frente, é fundamental que essas obras sejam realizadas pelo orçamento público ou por qualquer outra solução na BR-356. Em especial, eu sempre gosto de destacar a questão do contorno nesses municípios-chave que são cortados pela 356, porque hoje eles são gargalos para a velocidade média das cargas. Então, o caminhão ele sai de determinada localidade, vem vindo numa determinada velocidade, quando ele entra no perímetro urbano, ele fica preso no sinal, ele tem o trânsito, então o trajeto que ele levaria 10 minutos para fazer, ele leva 1 hora. Como é a questão de Campos, por exemplo, e daí a importância, de novo, do contorno de Campos ou de soluções complementares ao contorno de Campos, que é, por exemplo, a solução da ponte da integração junto com o rodovia de Ceramistas, entre outros. E ressaltando o ponto que você bem colocou, a questão do planejamento integrado. Quando a gente fala, por exemplo, da ponte da integração, ela é uma obra estadual, ela passa por uma rodovia estadual, mas ela vai desembocar na BR-101, uma rodovia federal, então o acesso ali precisa ser bem planejado. Eu passo por dentro do município de Campos, então o aspecto municipal desse investimento também precisa ser considerado. Eu tenho o Distrito Industrial da CODIM, que é um órgão estadual que precisa ser revitalizado também, o acesso às vias internas do distrito, a alocação ali dos terrenos também precisa ser melhorada de fato, para que eu possa ter esse efeito multiplicador dos investimentos, porque não basta eu ter uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Você tem uma ponte que de fato liga uma via, que vai ligar uma outra, que tem um distrito bem colocado, e aí com isso eu vou gerar, eu vou conseguir extrair todo o potencial que essa obra tem. E essa é a dificuldade, mas esse é o caminho que nós precisamos trilhar como sociedade civil organizada, de discutir qual é a priorização dos investimentos que eu preciso ter, que investimento eu preciso fazer depois do outro, como é que a gente melhora esse ambiente de negócio para efetiva alocação de investimentos na região.
Muito Só bom. para citar aí, o investimento previsto para o Estado ceramista é de 55 milhões, ele já começou, as obras já começaram a aplicação, mas é isso. Eu confesso, né, que eu não tenho muito conhecimento, mas eu fico imaginando, e se investe 55 milhões na Estado ceramista para levar até o Pão do Açúcar, né? A gente torce para que ela chegue até lá. E não adianta, né, a gente pegar o trecho que hoje já tem e já existe duplicar, se quando chegar lá na frente a gente não conseguir ter essa sequência. Então, assim, torço realmente que esses investimentos realmente estejam prevendo, pelo menos consiga chegar até o Pão do Açúcar, porque isso já seria um paliativo diante, né, da ausência desse contorno hoje aqui em Campos. Mas vamos acompanhar aí para poder ver. Mas a informação que a gente tem é que pelo menos que a ponte da integração fica pronta até dezembro, mas que os acessos dela realmente não devem ficar prontos aí. E aí é mais uma luta aí, né? Porque a ponte de integração já está indo para quase 10 anos, eu acho, né, Cláudio? De novo, né? A gente, sabe, Isaac, a gente tem um medo doido aqui, porque essa primeira ponte que a gente citou, que o Rodrigo falou, a Laí Ferreira, é da década de 80. Começou toda a estrutura, tem os pilares ali fantásticos, e daí parou, do nada parou a ponte. Né? E agora também começou essa. A gente fica com medo se não tem uma zica, um cabeça de burro enterrado aí para essa ponte não sair. Então a gente fica preocupado. Mas muito. Pois não, Rodrigo? Não, acho que é isso. Acho que a gente, quando fala nisso, a gente tem que pensar de forma geral. Acho que, né, a gente não deu para falar muito ainda sobre isso, mas a gente pode aproveitar e falar depois. Sim. A gente na parceria com o privado, que tem que existir. Né? E principalmente quando se trata de mobilidade também, é algo que tem que ser pensado porque todo mundo sai ganhando, né? O governo sai ganhando, as empresas que estão instaladas aqui na região saem ganhando, então é pensar em soluções que possam vir de parcerias mesmo, né? Para poder resolver essas questões que existem aqui, principalmente relacionadas ainda à mobilidade. Boa. Meu caro Isaac, Rodrigo, você que está acompanhando a gente, vou rapidamente fazer um intervalo comercial. Na sequência, a gente volta falando um pouco sobre esse evento do Rio de Janeiro, seguindo com essa pauta importante, né, e necessária de se discutir aqui, de se entender, até mesmo como a gente conseguiu saber aqui hoje, o posicionamento da Firjan perante esses dificultadores aí desse desenvolvimento, eu coloco assim, não sei se posso falar assim, mas que são bem complicados, por exemplo, o caso da BR, o caso da ponte, o caso da RJ aqui, citado por Rodrigo, né? Então a gente volta a falar mais sobre isso, volta a falar sobre essa infraestrutura e essa importância da construção civil na geração de emprego e desenvolvimento, daqui a pouco com o Isaac Overney, que é o gerente de infraestrutura da Firjan, no Folha no Ar hoje. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. O fechamento do mês de agosto posicionou os fundos imobiliários como uma das mais rentáveis classes de investimentos até agora, no ano de 2023. O IFIX, indicador desse mercado que faz uma espécie de média desse tipo de aplicação,